Esta noite falar-vos sobre uma experiência na vida do apóstolo Paulo, uma viagem que o apóstolo Paulo fez e que nós lemos sobre ela em Atos 27. Atos 27. E gostava de traçar alguns paralelos entre a sua mensagem, que nós lemos em Atos 27, e sobre aquilo que acontece ainda hoje. Que nessa altura Paulo admoestava os seus companheiros de viagem, e ainda hoje Paulo continua a admoestar a cada ser humano, a cada homem, a cada mulher, para a grande importância de dar ouvidos àquilo que ele diz, não por aquilo vir dele, mas porque Deus lhe transmitiu. É um capítulo bastante extenso, não vamos ler todo, vamos tentar ler só alguns versículos que parecem ser mais relevantes para aquilo que vos quero expor. Só para nos situarmos, Paulo foi preso em Jerusalém, esteve perante o rei Agripa e também perante Festo e Félix, esteve perante algumas personalidades relevantes ali na nação de Israel, do governo da nação de Israel, e então apelou para César e foi de viagem para ser julgado por César. E este capítulo é particularmente interessante porque tem aqui muitos nomes. Não vamos estar muito preocupados em saber onde é que eles ficam, onde é que não ficam. Fala de ventos, fala de portos, fala de zonas onde é difícil navegar. E é muito interessante, é consolador para aqueles que acreditam na palavra de Deus, verificar que não era necessário dizer tanta coisa, tantos lugares, como Lucas, o escritor do livro de Atos, refere. Mas batem certinho. Houve quem se desse ao trabalho de ir investigar estes lugares todos que vamos ver, e não há aqui nada inventado. Tudo bate certo. Vamos então ler. Vamos ler a partir do versículo. Vamos ler o versículo 1 e depois vamos passar para o versículo 6. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Vamos passar para o versículo 6. E achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas do fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegámos abaixo de Creta, junto de Salmone. E custeando, dificilmente chegámos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incómoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cómodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fénis, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando do sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto, custeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixámos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa, na Sirte, amainando as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma violenta tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançámos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César.
E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Só o versículo 44, para confirmarmos que de facto aconteceu assim, no final do versículo 44, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Nós vemos aqui uma viagem, Paulo era muito rotinado em viagens, várias vezes naufragou, ele diz isso em 2 Coríntios capítulo 12, creio eu, fala das suas viagens e das suas tribulações, e que tinha naufragado algumas vezes, e ainda não sei se esta já estaria contabilizada nessas. Mas várias vezes passou por este tipo de situações. Ele já era bastante experimentado nas viagens de barco. E lemos aqui, versículo 9, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, Paulo os admoestava. Paulo, vendo o perigo em que as pessoas estavam, admoestou-os dizendo: não é boa ideia nós partirmos daqui deste lugar. Vamos ficar por aqui e já vamos ver um pouco mais destas recomendações que Paulo deu. Ainda hoje, Paulo, não de viva voz, mas através da mensagem da graça de Deus que Deus lhe confiou e que chegou até nós, através das Sagradas Escrituras, Paulo ainda hoje exorta, admoesta a muitos, porque é perigosa a navegação. Há um grande perigo de cada ser humano de, a qualquer altura, partir deste mundo. E há um perigo maior do que partir deste mundo, que é o que espera depois da morte. E para todo aquele que ainda não resolveu o seu maior problema, o problema do seu pecado, é muito perigosa a navegação. É brincar com a sua vida, com o seu bem-estar eterno, aquele que não busca resolver o problema do seu pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Infelizmente, muitos buscam várias formas para resolverem este seu problema. Ignorando, que é o que muitos fazem, dizendo que é uma construção das religiões para manter as pessoas presas, ou tentando criar o seu próprio sistema religioso e dizer: Deus há de se apiedar de mim, porque eu sou boa pessoa, eu faço mais bem do que mal, portanto, no final de contas, se alguém se safar no meio disto tudo, perante aquilo que eu vejo à minha volta, eu devo estar entre aqueles de quem Deus se há de apiedar. Mas nós sabemos que não é por nossos méritos, por nossos esforços, que nós podemos ser salvos. E Paulo deixa isso bem claro nas suas epístolas. A única forma pela qual nós podemos ser reconciliados com Deus é por meio do Senhor Jesus Cristo. E ele diz isso a dada altura a Timóteo: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É, portanto, essencial que cada pessoa que aqui me ouve tenha esta convicção, esta certeza de que é pecador e de que a única forma como pode ser salvo é através do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não vale a pena tentar de outra forma, não vale a pena criar a sua própria religião, que é o que muita gente faz. É preciso ir a Cristo. E Cristo, nós percebemos pelas Escrituras que o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue pelos nossos pecados, lemos isso em Romanos 4, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Porque infelizmente muitas pessoas falam de Jesus para a frente e para trás, mas não percebem porque é que ele veio. E se ele veio para quê? Como já disse, veio para salvar os pecadores. Portanto, se tu és pecador, é bom que te consideres pecador, é bom que te consideres o principal dos pecadores, porque só assim é que Deus pode salvar. Deus só pode salvar aqueles que são pecadores, aqueles que reconhecem o seu estado de incapacidade e se entregam nas mãos de um Deus que julga justamente. E é essa mensagem que nós temos vindo a pregar semana após semana, dia após dia, quando temos a oportunidade de explanarmos o Evangelho, é que o homem não se pode salvar por si mesmo, é apenas por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz, o qual por nossos pecados foi entregue
e ressuscitou para a nossa justificação. Mas, tal como Paulo exortava naquela altura e exorta hoje, vamos ver como é que as pessoas muitas vezes reagem. Então ele diz assim, versículo 10: Varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio cargo, mas também para as nossas vidas. E qual foi a reação? Perante esta mensagem, perante este alerta, o alerta de Paulo na altura, e hoje também acontece a mesma coisa. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Ainda hoje, muitas pessoas preferem crer noutros e não no que Paulo diz. Preferem crer nos seus líderes religiosos, preferem crer em si mesmos. Há muito uma cultura de acredita em ti mesmo, e as pessoas estão satisfeitas desta forma. É muito mais fácil crer em qualquer outra coisa e não no que Paulo diz. E atenção, Paulo era muito experimentado nas viagens. Mas o centurião preferia crer nos profissionais. Naqueles que supostamente sabem o que estão a fazer. E muitos hoje preferem crer no que dizem os profissionais do Evangelho também. Aqueles que vivem, que o seu sustento depende daquilo que anunciam. E demasiadas vezes a mensagem que essas pessoas pregam estão contaminadas, estão inquinadas e não são puras. Mas Paulo dizia o que dizia porque se preocupava genuinamente com o bem-estar das pessoas. Não estou a dizer que este piloto e o mestre estivessem mal intencionados, mas estavam errados, de facto. Então, vemos que ele preferia crer no que dizia o piloto e o mestre, perante uma situação de grande perigo, para a qual Paulo alertava. E como, versículo 12, e como aquele porto não era cómodo para invernar, ou seja, era incómodo, porque aquele porto onde eles estavam atracados não era lá muito conveniente, não era um sítio bom para passar o inverno. Era incómodo. E a mensagem que nós anunciamos, o Evangelho que Paulo anunciou e que nós anunciamos hoje, é desagradável. É um Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo diz, é um Evangelho que não é segundo os homens. Não vai ao encontro da expectativa do homem. É um Evangelho que fere o orgulho humano. É um murro no estômago. O homem, quando ouve o Evangelho, percebe que é indigno, percebe que não vale nada, percebe que não presta. Percebe que o melhor que pode fazer não é mais do que trapos de imundícia. O profeta Isaías diz que as obras são como trapos, as obras de justiça do perdido são como trapos de imundícia. E trapos de imundícia são aquelas ligaduras que os leprosos punham à volta das suas chagas que estavam completamente em carne viva. O melhor que nós podemos fazer pelas nossas obras, as nossas obras de justiça, por nós mesmos, são para Deus como trapos de imundícia. E o homem não gosta de ouvir isto, gosta de ouvir coisas mais agradáveis. O ser humano não gosta de ouvir dizer que é pecador. Não gosta de ouvir falar de inferno e de condenação. E por essa razão são muitos, os que eliminam da sua mensagem, da sua pregação, esses aspectos menos positivos, menos agradáveis do Evangelho, criando uma mensagem humanista e retirando o poder do Evangelho. Eu costumo dizer que se alguém quer ouvir uma determinada coisa, há de haver quem prega essa coisa. Tu queres ouvir uma coisa, há de haver quem te diga exatamente essas coisas. E o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos haverá pessoas que não suportarão a sua doutrina e amontarão para si doutores que falarão conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, de acordo com aquilo que querem ouvir. E isto já existe desde há muito. O profeta Acabe tinha um problema muito grande lá com o profeta, porque esse profeta, que era o único que falava da parte de Deus, esse só dizia coisas más dele. Ele era, de facto, mau,
E ele não gostava de ouvir por causa disso. Então o Evangelho não é cómodo. É incómodo. Causa. E é bom que cause incómodo ao pecador. Pobre igreja onde os pecadores vão, os perdidos vão, porque atenção, todos somos pecadores. Mas, o que eu quero dizer é que os perdidos, as pessoas que ainda não estão salvas, que não aceitaram esta mensagem da salvação que Deus oferece. É estranho se pessoas que vão a uma igreja e se sentem bem ouvir o que lá se prega. Se estás perdido, é bom que não te sintas bem. Ai de ti se te sentes bem ouvir a mensagem do Evangelho e não fazes nada quanto a isso. Só estás a aumentar a tua responsabilidade. Mas infelizmente há muitas pessoas que se sentem bem em muitas igrejas porque lá não é anunciado o Evangelho puro. O Evangelho que de facto fere, que incomoda o pecador. O Evangelho da graça de Deus é, como também tenho dito algumas vezes, é um atentado à dignidade humana. Porque o Evangelho, e já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto, porque deixa o homem, realmente, mostra o homem em toda a sua pecaminosidade, em toda a sua indignidade. Mas, para aquele que o rejeita, é um atentado à dignidade humana. Ok, eu sou assim tão mau, como é que pode ser? Mas para aquele que aceita o Evangelho da graça de Deus, percebe o quanto o Evangelho lhe confere dignidade, porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para morrer em seu lugar. Portanto, é uma mensagem que, de facto, muitos não querem ouvir. Muitos a rejeitam. E, de facto, lemos no versículo 12, e como aquele porto não era cómodo para envenenar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali. Os mais deles. A maioria. Nós sabemos que estamos em minoria. Nós sabemos que são poucos a crer nesta mensagem gloriosa da graça de Deus. E alguns são capazes de dizer, mas vocês são tão poucos. Mas há alguma passagem que o Senhor Jesus Cristo diga, não temais ao grande rebanho. Ele diz, não temais ao pequeno rebanho. O número do povo de Deus sempre foram poucos. E mesmo quando o Senhor fala à nação de Israel, diz, eu não te escolhi porque tu sejas um povo mais numeroso, porque não eras. Mesmo o Senhor, quando escolheu Israel, não escolheu um povo particularmente numeroso. E costumo dizer que toda a humanidade pode ser dividida em dois grupos. Aos santos e aos tantos. Santos são aqueles que não são santos por si mesmos, mas são santificados em Cristo Jesus, porque ouviram e aceitaram a mensagem do Evangelho. Os tantos são os outros, todos. Aqueles que não querem saber. Aqueles que preferem ouvir o capitão e o mestre e querem ir com os muitos. E vamos ver o que acontece a esses. Versículo 13. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Ao início, pareceu que estava tudo a correr bem. Olha aquele velhote, o Paulo, olha, ele está mesmo caquético, já nem sabe o que diz. Fala lá de um Jesus que ressuscitou. Realmente ele não diz coisa com coisa. Ainda bem que viemos por aqui. E para aqueles que rejeitam, durante algum tempo parece que está tudo bem. E de facto, sopra o sul brandamente e parece que alcançaste aquilo que querias. Muitos vivem até morrer pensando que alcançaram aquilo que desejavam. Só que, se não for antes, quando partirem para a eternidade, vão perceber quão louca foi a sua escolha. E lemos no versículo seguinte, mas não muito depois. Não muito depois. Não sabemos quanto tempo foi, mas foi pouco tempo. Deu nela um pé de vento, chamado Euroquilão. A adversidade há de chegar. Há de chegar o momento em que aqueles que rejeitam o que Paulo diz vão perceber que fizeram a decisão errada, tomaram a decisão errada. Pode ser uma hora, um dia, um ano, 10 anos ou 100 anos. Onde é que vai estar daqui a 100 anos? Eu sei que não vou estar, não estarei vivo, né, por essa altura. Mas o que é que eu estou a fazer para me preparar para esse momento, para daqui a 100 anos? Para o lugar onde eu vou estar daqui a 100 anos. O que é que eu tenho feito? Estou preparado para isso? Porque, à luz da eternidade, comparando
com a eternidade. Isto, quem percebe um pouquinho de matemática sabe que 1 a dividir por infinito é a mesma coisa que 1 milhão a dividir por infinito, vai dar ao mesmo. Portanto, tanto faz uma hora, como um dia, como um ano, como 100 anos, comparando com a eternidade, é não muito depois. Portanto, devemos fazer a escolha já. Então, isto virou tudo ao contrário. Eles pensavam que estava a ir tudo bem e isto foi levaram em cima uma grande tempestade. Ao ponto em que, lemos em 2 versículos, no final do versículo 15 e no final do versículo 17, nos deixámos ir à toa. E assim foram à toa. Ou seja, sem direção, sem conseguirem ter o controle do barco. E tal como aqueles homens navegavam sem saber para onde iam, nem sabiam se iriam sobreviver, Paulo estava descansado, porque acreditava na palavra de Deus, naquilo que Deus lhe tinha dito. Não só aqui neste versículo, nós vemos um pouquinho à frente, mas um pouco mais atrás, em Atos 23, 11, em que Deus lhe disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ou seja, ele tinha a certeza de que nada o iria impedir de chegar a Roma. Nem uma tempestade. Porque se Deus tinha determinado que ele ia para Roma, ele ia para Roma. Nem que fosse numa jangada. Mas iria, certamente. Da mesma forma, o mundo vive sem saber para onde vai. Sem ter a certeza. Para onde vai, o que lhe irá acontecer depois da morte. E muitos, para amolecerem a sua consciência, para atenuar aquilo que a sua consciência lhes diz, dizem: não há nada depois da morte. Mas nós sabemos para onde vai. O crente sabe para onde vai. E sabe que mesmo no meio da adversidade, mesmo que venham este pé de vento, ele sabe para onde vai, porque confia na palavra de Deus. Em versículo 20: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu toda a esperança de nos salvarmos. E reparem que é aqui que Paulo entra. É quando o homem chega ao fim de si mesmo, percebe: eu não vou lá, eu não consigo, por mim eu não sou capaz. É aí que Deus pode intervir. É aí que entra em cena o Evangelho. É aí que pode Paulo pôr-se de pé. Versículo 21. Paulo, pondo-se de pé, disse. E Paulo poderia ter dito: bem, eu tinha razão. Eu disse, já avisei-vos, vocês não quiseram saber, agora vamos morrer todos. Poderia dizer isso. Se fosse realmente um velho caquético, como eles pensavam que era, provavelmente eles queriam dizer, mas não, ele tinha uma mensagem de esperança. Ele diz: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. É de facto razoável. É racional. E quando eu digo aqui a palavra razoável, não é mais ou menos bom. É racional. E é de facto racional. É a decisão mais racional que qualquer ser humano pode tomar, é aceitar a mensagem do Evangelho. A mensagem que Deus deu a Paulo e que nós pregamos. Porque é a única mensagem que faz sentido, de acordo com a natureza do homem e com a natureza de Deus. A única forma de nos reconciliarmos com Deus é segundo os seus... aquilo que Ele decretou. Não é: eu estou de mal com Deus e agora eu é que vou decidir como é que eu me vou reconciliar com Deus. E muitas vezes, demasiadas vezes, a atitude das pessoas é quase: Deus agora que vem ter comigo. Deus que venha tentar resolver o problema que tem comigo. Eu não tenho problema nenhum com Ele. Se ele tem algum problema, Ele venha ter comigo. A atitude de muitas pessoas é assim. Mas, de facto, esta mensagem é uma mensagem razoável. É uma mensagem que Paulo diz, é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. E é louco aquele que rejeita. Aquele que granjeia muitas coisas ao longo da sua vida e pensa que conquistou muito, como aquele homem de quem o Senhor Jesus Cristo fala, diz: louco, hoje te pediram a tua alma e o que tens para quem será. É de facto uma mensagem razoável, digna de toda a aceitação. Crer no Evangelho, ao contrário daquilo que o mundo diz, é sinal de inteligência.
E rejeitar o Evangelho é sinal de loucura. É loucura rejeitar o Evangelho. É brincar com a sua alma, com o destino eterno da sua alma. Então Paulo diz: fora razoável ter-me ouvido a mim, assim evitariam este incómodo e esta perdição. Ele de facto dá, não fica por aqui. Se ficar só por aqui, olha, vocês falharam, seria de facto uma mensagem que não daria esperança nenhuma. E se a Bíblia dissesse apenas: tu és pecador, mereces o inferno, seria uma mensagem que só traria desespero, não traria esperança nenhuma. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Há razão para ter esperança. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ou seja, mas para isso é preciso navegar com Paulo. Reparem que só os que navegavam com Paulo é que se salvaram. Deus deu, diz mais à frente, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. E hoje, todos aqueles que navegam com Paulo, neste sentido em que aceitam a mensagem da salvação que Deus oferece e que confiou ao apóstolo Paulo, todos estes que navegam com Paulo salvam-se. Mas o navio vai ao fundo. O navio, podemos ver que são aqueles que não querem saber da mensagem de Paulo. Aqueles que a igreja professa. Aqueles religiosos. Eles, de facto, não navegam com Paulo. Eles fazem parte do sistema, por assim dizer. Não é? Mas todos aqueles que navegam com Paulo. Todos aqueles que estão com Paulo no sentido... E aqui, atenção, eu não quero estar a dar aqui um foco desmesurado em Paulo. Quando eu falo muito de Paulo, é porque é a mensagem que Deus deu ao apóstolo Paulo. Todos quanto navegam com ele serão de salvar. Mas, para aqueles que rejeitam, para aqueles que não querem saber, irão estar por toda a eternidade a ouvir estas palavras. Paulo disse estas palavras: fora razoável ter-me ouvido a mim e assim evitar esta perdição e este incómodo. Paulo disse estas palavras num determinado contexto e a seguir deu uma mensagem de esperança. Mas para aqueles que rejeitam hoje aquilo que Paulo anuncia, que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e que nós pregamos hoje, pode muito bem ser dito: fora na verdade razoável ter-me ouvido a mim e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Estas palavras hão de ecoar na mente de muitos perdidos por toda a eternidade no inferno. Ouvir estas palavras: fora razoável ter-me ouvido a mim. É possível, é razoável evitar ir para o inferno. É possível, é evitável o incómodo e a perdição de ir para o inferno. O Dante, o escritor da Idade Média, escreveu aquela obra, do ponto de vista literário, muito interessante, mas claro que não é rigorosa, de forma alguma, que é a Divina Comédia, em que ele retrata o céu, o inferno e o purgatório. De uma forma figurada. Mas o purgatório nós sabemos que não existe, não é bíblico, mas o céu e o inferno que ele retrata são, apesar de figurados, o céu e o inferno são bem reais. E ele dizia, é uma frase famosa, que é assim: na porta do inferno está escrito: deixai toda a esperança, vós que entrais. Ou seja, quem vai para o inferno pode perder toda a esperança. Dali não há saída. E aí ele estava certo. Mas eu creio que poderia muito bem estar escrito: fora razoável ter-me ouvido a mim, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Estas palavras certamente ecoarão por toda a eternidade na mente daqueles que rejeitam o Evangelho da graça de Deus. Estas palavras solenes, que eu quero que cada um de vós pense, aqueles que não são do Senhor, que possam pensar: fora razoável ter-me ouvido a mim, e assim evitariam esta perdição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos abençoe.